Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Davi. Eu estou aqui para falar do meu projeto pessoal. É um agente que ele joga aquele joguinho da cobrinha. Eu usei Python, Pygame para a parte visual e o algoritmo de K-Learning. Eu vou explicar um pouquinho o que eu fiz e como é que funciona. Tá, o K-Learning basicamente ele mapeia ações para estados para ações. Então, ele vai ter uma tabelinha, basicamente, e eu estou no estado 1, por exemplo. E aí, para cada ação, eu tenho um valorzinho. Esse valor é quão bom eu estar no estado 1, tomar a ação 0 ou a ação 1, e assim por diante. E aí, eu coloco esse agente, é um aprendizado por reforço, né? Então, eu coloco esse cara para jogar. E aí, ele vai fazendo as ações dele. E aí, de acordo com o que ele vai fazendo, ele vai ganhando uma recompensa, que pode ser negativa, inclusive. Então, ele vai sendo atualizado de acordo com essa equação. Q de S, A, quer dizer, star, tem uma Q-table, né, que a gente chama. Então, a Q-table do estado S tomar a ação A é o valor anterior, né, o valor atual, mais esse alfa, que é a taxa de aprendizado, e aí eu vou multiplicar isso na recompensa, que depende de jogo para jogo, no meu caso eu tenho 3, depois eu vou falar disso. Esse gama é um fator de quanto eu vou considerar o futuro, vamos dizer assim. Por quê? Porque esse max A significa o melhor A, quer dizer, a melhor ação do estado S', que é o próximo estado. Eu estou no S, eu vou tomar a ação A, então eu vou para um estado S'. Basicamente é isso. E aí, se isso for muito ruim, não é tão interessante tomar. Isso tem que ser pesado também. Se o gama for muito baixo, ele não vai levar isso em consideração. E tem esse epsilon também, que não está na equação, mas ele vai estar no código. É o seguinte: para ele explorar, para ele não ficar preso em alguma ação subótima, ele tem uma probabilidadezinha de, mesmo ele, sei lá, por exemplo, no estado 1, a melhor ação seria 1, né? 0,6. Mas ele toma uma ação aleatória para ele explorar e, enfim, encontrar outros caminhos. E tem um epsilon decay, que é basicamente ao longo do tempo esse epsilon vai caindo para ele não ficar só fazendo coisa aleatória. As 3 recompensas são viver, né? Se ele ficar vivo, ficar fazendo movimento, ele vai ganhando -1 de recompensa. Isso é para desincentivar ele a fazer caminhos longos. Morrer, ele perde -20, né? -20 de recompensa. E se ele comer a frutinha, ele ganha 10. Detalhes. Os primeiros movimentos, é muito improvável ele achar a frutinha. Então eu coloquei a frutinha. O jogo é uma tabela 20 por 20, né? Um grid, uma matriz. Se eu colocar a frutinha para nascer em um lugar aleatório, é extremamente improvável esse cara movendo aleatório chegar na frutinha. E aí isso ia dificultar o treinamento. Então eu coloquei a frutinha nos primeiros 5, nos primeiros 3 spawns, se eu não me engano, ela nasce 2 de distância do head, que é a cabeça da cobra. E max moves é o seguinte: também não faz sentido deixar ele jogar até morrer, porque pode ser também improvável ele bater na parede e mesmo assim ele não acha a frutinha. Ele fica só fazendo movimentos redundantes e entra em algum loop e, e aí ele não acha a frutinha e também não bate na parede para morrer. E aí ele não aprende nada. Então ele tem uma probabilidade relativamente alta dele. Na verdade, não. Ele tem um início de movimento baixo. Então ele só pode fazer 20 movimentos. E ao longo do tempo esses movimentos vão aumentando. A taxa de borda. Basicamente também é improvável ele ir para a borda. E aí ele tem uma probabilidadezinha que eu acho, se eu não me engano, eu coloquei 20% de ele só brotar num dos 4 cantos da tela. Para ele poder aprender que não pode bater na tela. Basicamente é isso. Tá. Como é que foram modelados os estados? Então, basicamente eu penso em 2 coisas. A distância da cabeça dele para a borda. Um detalhe é que ele não tem problema ele bater na própria cauda. E ele consegue voltar também, ele dá ré, vamos dizer assim. Então, o único jeito dele morrer é bater na borda. E aí, eu tenho a variável A que diz ela é 0 se ele tiver a 1 de distância da borda.
ela é 1 se ele tiver a 2 de distância e 3 se ele tiver a... Não, 2 se ele tiver a 3 ou mais de distância. E a mesma coisa para B, C e D, que tem relação com a parte de baixo, a direita e a de cima. E aí também tem o X e Y, que está relacionado à distância do head para a comida. Então não me interessa se ele está muito distante ou não. O que me interessa é só mais ou menos a direção. Então, X quer dizer que ele está na mesma coluna. Nesse caso é X. Quer dizer, X é igual a zero. X está relacionado à coluna, né? Se ele está na mesma coluna é zero. Se ele está uma coluna à direita é positivo, é 1. Se ele tiver uma coluna à esquerda é menos 1. Para o Y a mesma coisa. Se ele tiver na mesma linha é 0. Uma linha abaixo é 1. Se tiver uma linha acima é menos 1. E aí eu tenho tenho 6 variáveis, cada um pode assumir 3 valores, então eu tenho 3 elevado a sexta estados. Alguns são redundantes, é uma limitação. E desse jeito, teria que praticamente tem que remodelar os estados para ele conseguir lidar com, por exemplo, ele bater na cauda. Porque nesse caso seria essencial o posicionamento da cauda da cobra. E também ele não lida com a cauda sendo obstáculo, e também tem algumas posições que são redundantes, porque à medida que ele está próximo da direita, ele está longe da esquerda. Então não tem como ele estar num estado que A seja 0 e B seja 0, C seja 0 e D seja 0, porque ele estaria encostado em todos, e não tem como.